Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós começamos uma nova disciplina, certo? Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Ela vai durar aí 30 horas, certo? E o primeiro conteúdo trabalhado hoje será noções básicas de sistemas integrados, certinho? Bom, pessoal, há algum tempo atrás, a nossa agricultura, conhecida como agricultura tradicional ou convencional, produzia, porém trazia muito danos ao solo, uma degradação do solo, a erosão, acontecia a contaminação e o assoreamento, né, de corpos d'água. Por quê? O solo ele era trabalhado de forma que ele era pulverizado, né? Se gradeava muito, se arava muito, e com isso causava N transtornos ao meio ambiente. Entre os problemas, né, pessoal, causados aí pelo cultivo convencional, o principal ou mais observado é a erosão hídrica. A erosão hídrica é a lavagem desse solo, né? Vem uma chuva, o solo ele tá sensível, né, pulverizado, vem a chuva e lava esse solo, causando danos muitas das vezes irreparáveis. Mas, pessoal, não é só a agricultura convencional ou tradicional que trazia danos para o meio ambiente. Começou a se observar também que a pecuária trazia muita degradação para o solo, muitas das vezes mais do que a agricultura convencional. Nós temos solos, né, pastagens totalmente degradadas. Como é que eu sei que uma pastagem está degradada? Simples, você olhar para o solo de uma pastagem, tiver essa quantidade de cupim, igual tem nessa segunda foto, significa que esse solo está pedindo ajuda, ele está pedindo socorro. Segundo fator, em determinadas épocas do ano, o capim disponível para o gado se torna mínimo, causando prejuízos não só para o solo, mas também para o animal. Então, o pessoal começou a observar que tanto a agricultura tradicional quanto a pecuária tradicional havia muitos problemas. Só para vocês terem, né, uma noção, o que acontece? No Cerrado, que aí engloba aí grande parte dos nossos estados, como os estados de Goiás, Mato Grosso e Minas, Mato Grosso do Sul também tem uma parte que é cerrado. O que é o grande problema, pessoal? De 60% a 70% das pastagens estão degradadas. Essa degradação reduz muito o lucro do produtor. E também acaba que judia muito do animal. Porque uma pastagem degradada não vai fornecer os nutrientes necessários para o animal. E observando, né, tudo que acontecia na nossa agricultura, observou-se então que o preparo convencional ele era prejudicial ao solo e começaram a desenvolver técnicas conhecidas como preparo mínimo, ou seja, o solo era remexido, porém de uma forma reduzida. Logo em seguida, percebeu-se que podia fazer-se o plantio direto, ou seja, onde esse solo ele não teria tanto revolvimento e o resto das matérias orgânicas ficaria sobre ele, né, para sofrer a decomposição e complementar o estado nutricional desse solo. Logo em seguida, o que se percebeu? Que além do plantio direto, eu poderia fazer a rotação de cultura. Rotação, pessoal, não é sucessão, tá? A sucessão é quando eu planto milho, soja ou milho, sorgo, um intercalado com o outro. A rotação, eu demoro de 4 a 6 ciclos para me voltar àquela cultura. Então, dá um tempo. Percebeu-se então, pessoal, que o solo, né, essa área com plantio direto com rotação de cultura, ele era um solo muito mais saudável e a produtividade era muito maior. Então, percebeu-se que poderia fazer uma interação entre lavoura, pecuária e floresta, de modo que a lavoura teria altas produtividades,
As áreas degradadas da pecuária poderiam ser recuperadas e ter lucro, e a floresta poderia ser incluída para gerar lucro a longo prazo. Então se criou, né, o sistema integrado agropecuário. E é um sistema que beneficia muito o meio ambiente. Nesse sistema, né, pessoal, é uma interação entre lavoura, pecuária e floresta. E são trabalhados todos na mesma área. Nesse slide aqui, pessoal, eu trago para vocês, né, a interação do sistema integrado de produção e agropecuária. Ele é muito sincronizado, tá? Por isso que ele dá certo. Eu trabalho tanto o ambiente biológico, o ambiente físico e o ambiente químico, juntando o animal e a lavoura. E nesse animal lavoura, aí no centro, nós temos a pastagem. Qual que é a vantagem da pastagem? Uma biomassa residual. Essa biomassa, né, que sobra da pastagem, quando eu retiro o animal e vou plantar uma lavoura, sobra uma pastagem. Esse resto de pastagem colocado no solo, né, agregado ao solo, gera um ambiente perfeito, tá? Biologicamente falando, fisicamente falando e quimicamente falando. Então, essa interação desse sistema, ela é extremamente benéfica para o solo, para os animais e para as plantas. E é muito difícil, pessoal, falar no sistema, né, de integração lavoura, pecuária e floresta separadamente. Ele tem que ser entendido, né, que ele é uma forma sistêmica e é um sistema interativo. O sistema ele interage sempre. Não existe, né, a interação lavoura, pecuária e floresta sem um planejamento a longo tempo. Tá? De no mínimo aí 5, 15 anos para o sistema estar instalado e funcionando perfeitamente na propriedade. Então é a longo prazo. Temos que ter em mente que não existe a integração, pessoal, sem o plantio direto. Então, toda integração lavoura-pecuária, o plantio ele é direto. Temos rotação de cultura e se prioriza o quê? A biodiversidade. É um sistema que se observa a alternância temporária de cultivos para grãos e pastagens, né, ou leguminosas. Assim, essa interação ela contribui para a sustentabilidade da propriedade, em um sentido bem amplo, e que traz benefícios hídricos, biológicos e financeiros. Agora eu trago alguns benefícios, né, ou possíveis benefícios dessa interação. Primeiramente, eu faço um aproveitamento do resíduo agrícola para alimentação animal. Eu tenho facilidade na formação da pastagem e manutenção do solo, que é coberto, e acaba que conserva-se a água também. Pode-se trabalhar com pastagem de alta qualidade, de elevado potencial produtivo, causa melhoria na geração de renda, racionalização no emprego de mão de obra, ou seja, eu preciso de menos mão de obra, porém essa mão de obra ela tem que ser mais especializada. Eu tenho uma produção de alimentos, né, suplementar para o gado em épocas críticas. Eu tenho a diminuição da incidência de pragas e doenças, justamente devido a essa rotação, né, de culturas. E eu tenho geração de receita, porque eu diminuo gastos. Então, essa integração faz com que eu diminua gastos e aumente o lucro da minha propriedade. Eu também faço o aproveitamento, né, de resíduos de adubos minerais, que é a ciclagem de nutrientes, e eu tenho um controle maior de plantas daninhas e uma maior eficiência na utilização de máquinas e implementos. Pessoal, só que nem tudo são flores, né? Eu tenho algumas possíveis complicações. O que acontece? Quando eu começo a montar esse sistema, né, essa interação, eu aumento a complexidade do local, né? Porque aí eu vou trabalhar com vários fatores.
Eu tenho que saber escolher a combinação de culturas e pastagens ligadas ao interesse da produção e uso. Ou seja, qual pastagem eu vou colocar na área que vai beneficiar minha próxima lavoura. Isso eu tenho que ter noção. E capacitação de profissionais e produtores envolvidos no sistema, porque o que mais falta nesse sistema é uma mão de obra especializada, ou uma mão de obra preparada para esse tipo de sistema. Outra dificuldade que a gente tem, pessoal, é a aceitação do agricultor ou dos agricultores tradicionais, porque é muita tecnologia nova para esse tipo de integração. E também tem uma necessidade do conhecimento entre água, solo, planta, animal e atmosfera, porque é uma interação dos sistemas. E para mim entender dessa interação, eu preciso compreender da água, do solo, da planta, do animal e da atmosfera. Então, pessoal, nosso próximo encontro será dia 24/9 e nós vamos falar da sustentabilidade da propriedade rural que começa a investir nessa metodologia, dessa interação, né? Lavoura, pecuária e floresta. A gente vai entender como é que essa propriedade sobrevive trabalhando nesse sistema.